E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje o John está aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as principais ferramentas importantes do guia de turismo trabalhar no seu dia a dia. Então quero mostrar para vocês, lógico que muita gente fala que é isso, aquilo, não, mas o guia de turismo ele só precisa de duas coisas, duas ferramentas muito importantes para ele poder desempenhar o seu trabalho com excelência. Então, primeiramente, lógico que muita gente tem que fazer primeiramente o curso de guia de turismo, né? E para quando você terminar o curso de guia de turismo, que leva em média aí de 9 meses a 1 ano e meio, dependendo de onde você vai fazer, depende da região também que você vai fazer. Tem cursos de guias que é só o curso de guia regional, tem curso de guia que é guia regional e nacional tudo junto. Tem curso que é guia regional mais atrativo, turístico, entendeu? Naturais. Então vai depender do curso que você ingressa. Vai variar mais ou menos de 9 a 1 ano e meio a 2 anos de curso para poder se tornar guia de turismo. Então, primeiramente, a ferramenta principal para você poder trabalhar, claro, não poderia deixar de ser a sua credencial. Então, essa aqui é a primeira ferramenta principal, vai lá, que faz com que você tenha que ter essa ferramenta para você poder trabalhar. Então, depois que você tiver essa ferramenta, aí sim, aí você pode trabalhar normalmente como guia de turismo. Aí você vai estar habilitado para poder trabalhar como guia de turismo. Sem essa ferramenta, você não vai ter essa possibilidade de trabalhar. Beleza, então agora eu estou com a ferramenta principal para mim poder trabalhar, exercer a minha profissão guia de turismo. E aí agora? Beleza, agora você vai ter que ir atrás de uma agência que nessa agência, nos seus quadros, estejam precisando de um profissional guia de turismo. Aí você vai ser inserido no corpo dessa empresa, ou você vai trabalhar para você particularmente, que é o caso, no meu caso, que eu trabalho para mim particularmente. Então já faz o que? Estou dando um exemplo para você, já faz o que? 17 anos que eu trabalho para mim. Então eu comecei trabalhando em agência, e de agência eu fui trabalhar, com o tempo percebi que eu poderia desempenhar aquela função eu sozinho, sem depender de agência. Então hoje eu sou agência e sou guia de turismo, estou dando um exemplo. Então essa aqui é a primeira ferramenta para você trabalhar como guia de turismo. Agora vamos conhecer a segunda ferramenta, muito importante para você. Sem essa ferramenta vai causar muitos problemas para você, não imediatamente agora, mas futuramente vai causar alguns problemas para você. Então você tem que ter essa outra ferramenta aqui, que é muito importante, que seria o seu microfone. Então se você não tiver o microfone, beleza, o seu trabalho vai ser 90%, vamos dizer assim, afetado sem você ter esse microfone. Porque na maioria das vezes o guia de turismo ele trabalha com ônibus, e o ônibus tem uma extensão muito grande. Então se você estiver na frente, para você falar e o último escutar é muito difícil. Aí o que a gente faz? Vamos para o meio do ônibus e fala, e certamente quem está perto de você vai escutar muito melhor. Mas quem está na ponta, quem está no começo, não vai escutar. Então, com clareza, se você não tiver esse microfone, vai ser muito ruim para você. No meu caso, eu tenho vamos dizer assim, uma potência muito grande na voz. Então, já trabalhei com muitas excursões que não tinha ônibus ou que não tinha microfone, certo? Com o passar do tempo, sem perceber, eu estava começando a falar alto perto das pessoas. Então, isso é o primeiro problema que você vai ter quando você trabalha uma certa quantidade de vezes sem esse microfone. Então você vai ter uma tendência de falar alto perto das pessoas, que você poderia falar baixo, essas pessoas ouvirem você. Então quando você não tem esse microfone, você vai se acostumando a falar alto, 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 alto. Então numa sala você vai poder, em vez de você falar baixo, você vai falar alto, porque você já está acostumado com falar dentro do ônibus sem o microfone. Então esse é o primeiro problema que você vai ter. E sem falar que você vai estar forçando as suas cordas vocálicas para poder, suas cordas vocálicas sem perceber. Então isso é um transtorno muito ruim para você. Não agora, mas
que você vai ter daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos. No meu caso, eu já estou sentindo isso, de trabalhar dessa forma sem microfone. Então, por isso, eu sempre tenho o meu microfone, e quando eu vou trabalhar e o carro não tem sistema de som, meu serviço é afetado em 80% mais ou menos. Por quê? Porque você não consegue desenvolver um trabalho com excelência sem um microfone, porque as pessoas não vão conseguir te entender. Então, a principal ferramenta do guia é a voz. Então, se ele não tiver uma voz clara e nítida, vamos dizer assim, para o cliente ouvir e saber o que você está falando daquele lugar, a primeira coisa que ele vai fazer é detestar o seu trabalho. Vai dizer, olha, eu não entendi nada e pronto. E vai dormir e você vai ficar ali falando à toa para 20 pessoas, 10 pessoas que estão perto de você. E o restante você não vai chegar a informação precisa. Então, primeiramente, você tem que ter a sua credencial, que é uma ferramenta muito importante. E segundo, não esqueça o microfone. Se o carro que você for trabalhar não tiver microfone, se você puder pedir para trocar, troque, porque isso vai facilitar o seu trabalho com esse grupo. Então, isso é muito bom, você ter a atenção do cliente, só através da sua voz. Porque tem hora que você faz brincadeira, é bacana, mas se você não passar uma mensagem clara para o seu cliente, o seu trabalho vai ficar comprometido. Então, primeiramente, sua credencial e o seu microfone. Então, se você não tiver um microfone guia de turismo, você tem que comprar um rapidamente, ou ligar sempre para as empresas, trazer o microfone, ter um microfone. Mas algumas empresas vão dizer que a responsabilidade de ter um microfone é do guia. A empresa tem que ter um microfone no ônibus e também o guia tem que ter um. Então, na dúvida, leve o seu, porque o seu você já conhece, já sabe manusear ele, do que outros microfone, entendeu? Que você vai estar pegando ali. Então, ali você já tem um costume. Eu comprei esse aqui baratinho, foi em média R$200, ele mais ou menos. O cabo, não me lembro, que já aturou algumas vezes, já consertei. Então, esse microfone está comigo há quase 5 anos que ele está comigo. Então, é a minha ferramenta principal, esse microfone. Então, uma coisa que eu não posso deixar de levar é esse microfone. Vamos ter outros equipamentos que é muito importante para o guia, mas queria fazer esse vídeo para vocês entenderem que sem a credencial e sem o microfone, você não consegue fazer um trabalho com excelência, tá bom? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo. Espero que você venha conhecer a minha cidade natal. Valeu!